Sabe, eu já quis ajudar muitas pessoas, mas algumas delas só quiseram dinheiro. Porque muitas delas acreditam que o dinheiro resolve tudo. Mas não é bem assim. Ele, na verdade, mascara bem os problemas. Quando se tem dinheiro, as pessoas quase que não olham para os problemas. Ou pelo menos fazem de conta que não estão vendo. Mas o que de verdade resolve? O que de fato muda a vida de uma pessoa? Será que alguns são mais privilegiados do que os outros? Eu quero convidar você a pensar junto comigo sobre essa e outras questões. Vamos lá? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Eu quero falar com você hoje sobre a raiz do temor. A raiz do temor. Deuteronômio capítulo 17, verso 18 ao 20 diz: Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro a cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isto para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. E a primeira chave da mensagem de hoje é: o temor nasce da continuidade. O temor nasce da continuidade. Na continuação da passagem que lemos ontem, falando sobre princípios e governo dos reis de Israel, nós temos os versos 18 a 20, que trazem agora o princípio não impeditivo, mas imperativo, isso é, aquilo que devemos fazer. E de cara temos o segredo de todo sucesso: temor ao Senhor. Mas há algo realmente maravilhoso aqui. O temor ao Senhor não é algo que nasce pronto. Ele precisa ser estimulado, cultivado, construído. Mas como? Através da continuidade. Veja, Deus está nos dizendo: escreva uma cópia do livro desta lei e leia todos os dias para aprender a me temer. Agora entenda, você só escreve aquilo que lê, ou seja, primeiro você precisa ler, compreender, para depois escrever a cópia. E aí ele manda repetir o processo da leitura todos os dias. Mas por quê? Porque o temor do Senhor é algo que nasce e brota da permanência, da persistência, da obediência. E é algo individual, não é algo coletivo que você adquire por estar perto de outra pessoa. Você não vai aprender a temer a Deus simplesmente ouvindo alguém como eu ou outro pregador por aí. Talvez a maioria dos pregadores não tenham coragem de falar, mas a verdade é essa. Porque o papel de quem prega a palavra não é alimentar, mas estimular a fome em quem ouve. O papel de quem prega a palavra não é alimentar, mas é estimular a fome de quem ouve. E quando você tem fome de Deus e busca Deus continuamente, diariamente, você aprende a temer o Senhor. E a segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: o temor é o que nos conecta a Cristo. O temor é o que nos conecta a Cristo. Para que serve o temor? Para te ajudar a seguir os princípios, simples assim. O temor do Senhor te ajuda a seguir os princípios. Por isso a Bíblia diz: para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e os cumprir. Você quer ver se alguém teme verdadeiramente a Deus? Olhe para o que ela fala e faz fora do culto. Sabe, a ritualidade gospel de hoje em dia é como uma casa de eventos, onde se criaram estratégias, mecanismos para que outras pessoas passe a simplesmente fazer parte de algo, pertencer a uma família, sabe? Mas não se vê quase nenhuma ação, uma palavra, um ensinamento que ajude as pessoas a temerem a Deus, a cumprirem os princípios de Deus na terra. Quase não se vê. Na verdade, eles ensinaram os membros a repetirem sempre: não olhe para o homem. Ou eu vou na igreja por causa de Deus, não das pessoas. Mas e aí? Eu te pergunto, qual é o propósito da reunião que vocês fazem? Cultuar? Cultuar quem? Ou o quê?
Entenda algo: o propósito da igreja não é aglomerar, congregar as pessoas, mas fazê-las se conectarem a Cristo. E tem muitas pessoas desconectadas de Cristo por conta de outros irmãos que não estão seguindo os princípios de Cristo. Você entende? O propósito da igreja não é congregar as pessoas, mas fazê-las se conectarem a Cristo. E após se conectar, permanecer em Cristo. E só se permanece pelo temor, pelos princípios. O problema é que o temor a Deus não é comercial. A verdade não é tão bem recebida. Sabe, a igreja de hoje tem de tudo, menos um altar. Ela tem um palanque político, você vai ver agora daqui para as eleições. Um palanque político, um político de estimação, uma carteira de contatos e clientes para novos membros, uma festa para celebrar em cada época do ano, uma turma para se pertencer, enfim. Mas não tem uma mensagem que nos leva ao céu e não tem uma mensagem que nos conecta aos princípios de Deus. Isso é lamentável. Cristo não está satisfeito com isso. E a terceira e última chave para encerrarmos: a busca constante nos coloca mais perto dele. A busca constante nos coloca mais perto dele. O trecho que nós lemos no início diz que cumprir os mandamentos é o caminho para manter o coração humilde no Senhor e a fórmula para uma vida longa de sucesso e com sucessores. E que para cumprirmos os mandamentos precisamos ler a palavra diariamente. E a maioria das pessoas não estão preocupadas em se conectar com a palavra todos os dias. Estão preocupadas em fazer seus negócios, pagar suas contas, ganhar mais dinheiro. Não é que os nossos negócios, as nossas contas e as nossas finanças não são importantes. Só que elas não são mais importantes do que a nossa vida com Deus. E a nossa vida com Deus precisa ser pautada na palavra, no relacionamento, dia a dia, na constância da busca. Então entenda algo: a busca constante nas coisas do céu nos mantém perto o bastante da presença de Deus. A busca constante nas coisas do céu nos mantém perto o bastante da presença de Deus. Você precisa buscar as coisas do céu e não as coisas da terra. É isso que muda, é isso que transforma, é isso que arruma a vida de qualquer pessoa. Não é dinheiro que muda a vida de uma pessoa. Não é uma ajuda, não é uma oportunidade, não é um negócio novo. O que muda a vida de uma pessoa é estar conectado com Deus, entender seus princípios e vivê-los. O que muda a vida de uma pessoa, que pode mudar a sua vida, é estar conectado com Deus, entender seus princípios e vivê-los. Talvez alguns de nós se perderam na religiosidade e não estão mais conectados com Cristo. E talvez uma mensagem como essa vai despertar você para se conectar com Deus e não com a religião. Por isso Salmos 32, verso 8 diz: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Porque Deus está dizendo que sob as vistas dele nos dará conselho? Porque nós devemos estar perto, devemos estar buscando, nos conectando a ele. Quando estamos perto de Deus e não da religião, ele nos instrui, ele nos direciona, ele nos dá conselho. Agora, conselho você só segue se quiser. Se não quiser, você não segue e está tudo certo. Eu, Rodolfo, eu posso afirmar: um dia eu quis conhecê-lo mais de perto. Um dia eu quis conhecê-lo além do que tinham me ensinado. E eu fiquei sozinho com ele. Eu, minha esposa, minha família, nós mergulhamos nele. Conhecemos coisas em Deus e em nós que nem imaginávamos. Mas fez total diferença na minha vida. Está fazendo e vai continuar fazendo na vida dos meus filhos. Porque é um princípio. E eu sei que isso pode acontecer com você também. Basta você mergulhar, se conectar pelo amor e permanecer pelo temor. A sua vida vai mudar, porque vai brotar do temor algo na sua vida que você não entende, que você não compreende, mas é a total abundância do reino de Deus. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz, Pai. Que é a única capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser, Papai, e discernir os nossos desejos da Tua vontade. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que ela Te conheça, Deus, além daquilo que falamos aqui todos os dias, além daquilo que um dia ela ouviu, para que ela Te conheça verdadeiramente, para que dela brote a raiz do temor,
e que a partir disso toda a vida dela venha frutificar das coisas do céu. Eu oro pela vida financeira, Pai, pelo casamento, pelas emoções, para que o Senhor venha com providência, com provisão, com ajuste que precisa ser feito. Que hoje seja um dia de boas notícias, de paz e de respostas do céu sobre a vida dela. Essa é a minha oração, o meu desejo, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, reage aqui no grupo. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.